Pensa só você na sua aula de balé. O professor pede para você fazer a sequência de fondue. Você colocou toda a sua força e você tá pensando, beleza. Só que aí ele fala para você emendar o lado esquerdo. E parece que a sua perna vira um concreto de tão pesada, não é? E aí fica aquela questão, como melhorar a força nesse tipo de exercício? Fica aí que eu vou te contar mais. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né, explicando um pouco mais a parte fisiológica, a parte de performance, de como melhorar a sua dança, baseado na perspectiva de uma preparadora física, né, que sou eu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender a melhorar na sua técnica, quer prevenir as suas lesões, mas também quer um pouquinho ali uns reviews, umas dicas, né, uns vlogs de como que é a rotina de uma bailarina profissional que também é personal trainer, não se esquece de se inscrever aí no canal, que toda semana tem vídeo fresquinho, novinho em folha, chuchuzinho pra vocês. Vamos lá, vou colocar outra situação para simplificar. Vamos pensar no mesmo exemplo do ronde. Você tá fazendo lá o seu ronde en l'air, né, numa música mais lenta, aquela sua professora quer que você trabalhe lá o movimento. Aí você faz a sequência en dehors, depois você faz a sequência en dedans. E aí quando você termina o exercício, você fala, ufa, gastei toda a força que eu tinha. Só que aí essa professora não gosta do exercício e pede para você fazer de novo. Você vai tirar força lá do fundo da alma para tentar fazer a sequência de novo e tentar fazer tecnicamente melhor, só que você está cansada. Porém, nesse tipo de situação em específico, você não precisa de força muscular, você precisa de resistência para aguentar o movimento até no final. Concorda? Até porque é diferente você fazer uma força, né, de rondejant a tempo para uma força de um rondejant no tempo, certo? E esse é um dos grandes fatores para o fato de que tem gente que consegue aguentar uma perna mais de 90 graus, enquanto que tem outras pessoas que conseguem fazer essa sequência por mais tempo. Então é diferente você ter a força de subir e você ter a força de aguentar. Faz sentido? Por que existe isso? Porque existe uma diferença no conceito de força. Quando a gente fala, né, pensando lá no que um livro de fisiologia lá, né, de capacidades físicas da Faculdade de Educação Física, de Medicina, blá, 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 eles explicam que existe diferença nesse conceito. E essa diferença é o que conta demais na hora de você aprimorar sua técnica dentro do balé clássico. Ou seja, força é diferente de resistência muscular. Isso acontece porque a força, segundo os livros, é a quantidade máxima de tensão que um músculo pode produzir em um movimento, enquanto que a resistência muscular é a capacidade de executar contrações musculares repetidas ou estáticas por um determinado período de tempo. Então existe aí uma diferença bem grande entre as duas coisas. Assim, vamos pegar um exemplo. Se você pega a perna do Usain Bolt, que é o corredor mais rápido do mundo, e você pega a perna do Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um maratonista olímpico premiadíssimo, você vai perceber que apesar dos dois serem corredores, eles são atletas de atletismo, eles têm capacidades físicas diferentes desenvolvidas, eles têm tamanho de perna diferente. Então, explicando de um jeito diferente para vocês. Quando você quer correr mais rápido, você usa da velocidade, né? Só que você usa da força pela potência muscular para você correr mais rápido. Enquanto que quando você quer correr por mais tempo, você precisa ter resistência muscular para poder correr por mais horas. E isso explica porque que o tamanho, né, das pernas do Usain Bolt para o Vanderlei Cordeiro de Lima são diferentes. Porque o Usain Bolt, ele é um velocista, ele utiliza de potência muscular, ele utiliza de força para poder correr mais rápido. Enquanto que o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele precisa de resistência para aguentar mais tempo daquela maratona. Porque uma coisa é você correr lá por 10 segundos, outra coisa é você correr por 2 horas. Então é muito fácil você falar assim, preciso melhorar a força na dança. Mas na verdade você precisa entender qual tipo de força você precisa melhorar. Então eu vou dar alguns exemplos também para você aplicados na dança.
Se você quer força para subir perna, você precisa, por exemplo, trabalhar a resistência dentro da flexibilidade ativa. Não é só resistência por resistência, você precisa trabalhar a flexibilidade também para subir as pernas. Se você quer saltar melhor, saltar mais alto, você precisa trabalhar na força pensando na potência muscular. E se você quer ter a força nas costas para poder girar melhor, por exemplo, você precisa de treinos complementares que trabalham a força das costas, como por exemplo nos treinos de musculação. Só que o que eu preciso deixar claro para vocês é que apesar de ter essas subdivisões, o bailarino, principalmente o bailarino brasileiro, que é um bailarino que não está tão acostumado com essa cultura do fortalecimento, né, principalmente oriundo lá das academias de treino em casa, antes da gente pensar nessas peculiaridades, a gente precisa passar pelo básico. Então, antes de você pensar em trabalhar a potência, você precisa ter a força básica dos membros inferiores. Então, você precisa ter lá uma força de agachamento, você precisa ter uma força de costas, você precisa ter a força básica do dia a dia para subir uma escada, por exemplo. Então, não adianta nada você chegar aqui no YouTube e digitar lá, treino de potência para o balé, se você não faz o básico, que é um agachamento, por exemplo. Então, assim como na dança, você precisou fazer o primeiro plié, você precisou fazer o primeiro relevé, você precisou primeiro fazer, sei lá, um retiré-passé, e aí depois é que você começou a emendar numa pirueta, depois você começou a fazer um saut-cheval, existem progressos que você precisa seguir antes de você procurar treinos direcionados. Então, você precisa de um fortalecimento geral, você precisa da base muscular, né? Eu gosto sempre de falar que antes de você construir as paredes de um prédio, você precisa construir as colunas que vão sustentar, para aí sim você partir para a parte mais fina, né? Para o gesto mais voltado para a especificidade, né? Para os treinos de potência, para os treinos de agilidade. Porque não adianta nada você desenvolver uma superpotência muscular nos treinos de potência e aí você se machuca porque você não tem a base muscular. E aí, como que você vai trabalhar essa base muscular? Através da musculação, através de um treino em casa, através de um treino funcional, até mesmo de um crossfit, né, para quem gosta da modalidade. Mas você precisa de um trabalho direcionado e geral com profissionais capacitados para isso. E por que eu falo com profissionais capacitados para isso? Porque o professor de balé, ele entende de balé. Se o professor de balé não for formado em educação física, ele vai entender como que é o processo pedagógico, como que é o uso da musculatura dentro do balé. Mas quando a gente fala de preparação física geral, a gente precisa de conhecimento de pessoas que trabalham com preparação física geral, que são os personal trainers, que são os preparadores físicos, que são os profissionais de educação física. Porque o profissional de educação física, personal trainer, ele não só sabe a mecânica do movimento, ele sabe o quanto que aquilo implica na saúde articular, na saúde muscular, na saúde bioquímica, na saúde hormonal, em vários outros aspectos que as pessoas nem imaginam que influenciam, como por exemplo sono, hormônio, alimentação, hidratação, histórico familiar. Às vezes você não é doente, mas o fato da sua família ter predisposição de uma doença faz com que acenda um alerta na sua saúde, você precisa se cuidar para justamente não desenvolver esse tipo de coisa. Então são esses aspectos que parecem não ser nada, mas que somados no todo, eles fazem muita diferença na performance, e é por isso que você precisa de um profissional que saiba interpretar esse tipo de informação. Até porque não é só chegar na academia e sair fazendo. A gente sabe, né, que tem as academias fit amarelas por aí, que você simplesmente chega lá, paga a matrícula e você sai fazendo os aparelhos. A gente sabe que isso é muito comum, mas não é o ideal, ainda mais para você que trabalha com o seu corpo, ainda mais que você que quer seguir dançando. Por mais que você não queira ser profissional, mas que você quer seguir a sua vida dançando sem dores, você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter uma atenção especial para o seu corpo. E no mundo ideal, né, a gente uniria as duas coisas, que é um profissional de educação física que também entende sobre balé clássico. Então, se você conhece esse tipo de profissional, isso é ótimo, aproveita, conversa, dialoga com esse professor, porque ele sim vai ter um diferencial muito grande de ter o conhecimento da educação física para prescrever um treino e também saber das suas demandas sobre o balé clássico, né, que a gente sabe que são demandas bem específicas, mas se você não tem, né, essa pessoa próxima, pode me chamar no primeiro link aqui da bio. Eu tenho a comunidade Bailarina que Treina, que é meu acompanhamento personalizado, individualizado, focado nessa preparação física para bailarinos.
em que eu faço essa análise completa, eu procuro investigar profundamente qual que é o seu histórico, qual que são os seus desejos, como que é a sua mecânica do movimento, qual que é a sua demanda, qual que é o seu objetivo, para aí sim poder trabalhar de forma específica, direcionada e com segurança para que você, né, desenvolva a força que você precisa. Então, às vezes você precisa de um detalhezinho de ajuste de uma movimentação X, que eu consigo detectar, consigo trabalhar isso para você, que vai refletir no seu salto, que vai refletir na sua flexibilidade, que vai refletir nas suas pernas mais altas, que vai refletir no seu controle das costas durante um giro, durante um balance. Então, se você tiver interesse, né, de conhecer sobre a comunidade Bailarina que Treina, é só acessar aqui o primeiro link da bio, me chama lá no WhatsApp que eu te explico melhor como que funciona, quais são os planos e tudo mais, né? Porque pra gente cuidar do nosso corpo, nada melhor, né, do que procurar profissionais que estejam capacitados para isso, seja eu, seja um colega que você conheça, mas profissionais, não essas pessoas que vendem treinos sem certificação, bailarino, né, que eu fiz comigo, então acho que pode servir para você, faça igual e fique com o corpo igual ao meu. Isso é furada, gente. Vamos procurar profissionais sérios, pessoas que estudaram, pessoas que têm certificação, pessoas que têm licença para trabalhar com esse tipo de coisa, porque lidar com o corpo é perigosíssimo e precisa de muita atenção, porque isso não é só lesões pontuais, a gente pode desencadear problemas que a pessoa leva para o resto da vida. Então é preciso ter muita atenção com o tipo de profissional que você está, né, lidando com ele. E aí, ficou claro? Você precisa de força ou resistência? Né? Você precisa de potência? Você precisa de agilidade? Então, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de trabalhar de forma um pouco mais direcionada, né, para melhorar a sua técnica. E se, né, você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, cara! Se inscreve aí! Não custa nada, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo super valioso para melhorar a sua técnica, para te deixar com saúde, para você dançar por muito mais anos, sem lesão, sem dor, curtindo, vivendo a dança na sua plenitude, sem aquela coisa de que, bailarina é guerreiro da dor. Gente, eu odeio essa frase. Bailarino tem que ser guerreiro de dor nenhuma. Bailarino tem que ser artista completo, feliz, para a vida inteira. Então, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça aí de ativar o sininho, se inscreve, encaminha para os seus amigos bailarinos e eu vejo você na semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Um beijo e até lá!